Como é bom, né? Pensar assim bem o nosso Baú 95 aqui com sucessos antigos tão legais aí com Patrick Swayze, Little Texas, Kenny Loggins, muito mais, né? Bom, galera, agora é aquele nosso momento. É hora da mensagem do dia. A viagem que fazemos no decorrer dos dias que se passam precisa em muitos momentos ser refletida. Em alguns momentos essa viagem precisa ser uma viagem dentro de nós mesmos. Andar por dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nos faz ter sonhos e expectativas. Tem pessoas que chegam em alguns momentos da vida que parece que tudo se cessa, tem pessoas que chegam em situações de angústia, tristeza, sofrimento, decepções principalmente. Tem pessoas que estão extremamente cansadas de tanto sofrimento, de decepções principalmente. Chegam a um momento para refletir, para pensar e ficar analisando a vida de um ponto de vista e dizendo: será que vale a pena? O que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, a maneira como eu tenho me postado, eu confio, as pessoas me machucam, eu faço e não recebo. Mas você sabe que na vida o grande problema talvez seja esperarmos demais. Até em algumas mensagens eu sempre falo e sempre cito essa frase, né? Esperança não tem a ver com esperar, né? Esperar é uma coisa, esperança é outra. Alguém vai dizer assim: eu já não concordo, eu acho que esperança é a mesma coisa, esperança é esperar alguma coisa acontecer. A diferença está em esperar e em esperança. A diferença está em esperar, por exemplo, é que esperar a gente fica esperando, simplesmente. Já viu aquela pessoa que espera alguma coisa? Sempre está esperando. Alguém promete, ela espera. Ela quer que as coisas aconteçam, por isso ela está esperando isso acontecer. A esperança é diferente. A esperança é a certeza que eu tenho de que alguma coisa pode acontecer, eu tenho certeza que ela vai acontecer, mas a esperança maior do meu coração é que eu sei que para que aquilo aconteça eu preciso também fazer alguma coisa. Não é simplesmente ficar esperando, deitado, as coisas acontecerem. Por isso a esperança que tenho é que o bem que eu faço, as minhas atitudes, as minhas ações, elas não estão ligadas diretamente àquilo que eu vou receber em troca disso. Se as pessoas não me derem aquilo que eu, de liberdade mesmo, com liberalidade eu dou, independente. Se você ficar fazendo o bem, esperando em receber o bem em troca apenas por fazer, você está fazendo errado. Porque as atitudes boas, as ações que você faz, não as faça simplesmente para recebê-las em troca, mas faça pelo prazer de fazer. Quando eu disse que nós temos que fazer lá um passeio por dentro de nós, é como se você pegasse a sua vida hoje e transformasse a sua vida, um exemplo assim bem claro, bem simples de você entender, é como se você transformasse a sua vida numa casa. Imagine que sua vida dentro do seu interior, né, a sua alma, o âmago do seu interior, fosse uma casa. Imagine que dentro de você fosse como se fosse a sua casa, a casa onde você mora. A casa onde nós vivemos, ela é separada por cômodos, né? Você tem dentro da sua casa tudo o que você precisa para viver, né? Vamos dizer que se você morasse num país onde neva demais, você estocaria a sua alimentação, sua comida ali dentro, não poderia sair por um período de tempo, né? Como acontece em muitos lugares onde o frio é muito intenso, então as pessoas ficam confinadas ali dentro. Então ali dentro você tem tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Então, mas para que você possa suportar esse período, né, que você vai passar ali dentro, você vai ter que trazer algumas coisas de fora também, ou seja, comida, né, a água, algumas coisas precisam entrar. A vida é exatamente assim. O nosso interior é como essa casa. Algumas coisas vão entrar,
mas tem muita coisa que precisa sair. Você percebe que dentro de uma casa existem canos. Os canos levam a sujeira da pia, os canos levam a sujeira do banheiro, as saídas, né? Você vê que uma casa ela tem portas e ela tem janelas. Isso são entradas e saídas. Não se fecha uma casa, se não se coloca nela apenas a porta para que você entre e depois não tenha mais nenhuma saída. Ela vai ficar mofada, ela vai criar traças, ela vai ter todo tipo de umidade onde não será possível habitar. Às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós queremos nos fechar para tudo. Tem pessoas que se fecham ao extremo, não deixa que as outras pessoas entrem, não recebe uma visita. É como aquela pessoa que teve uma decepção na vida amorosa e diz: nunca mais eu vou gostar de ninguém. Você está fazendo e indo pelo caminho contrário. Não é porque eu me decepcionei com alguém que outros também farão a mesma coisa. Não é porque alguém mentiu para mim que todos mentirão. Não é porque isso que todos outros que virão também farão essa mesma coisa. E aí quando você então está dentro dessa casa, aí você resolve então, percebe que a casa está bagunçada. E olha o engraçado, nós, né, dentro de uma casa, tirando a cozinha, né, que a cozinha não tem como ela ficar sempre organizada, porque você está sempre se alimentando, sempre comendo, então é necessário. Mas aí você vê lá a sua sala, se você tem crianças então já sabe como funciona, né? Tá lá tudo fora do lugar, então você vai organizar. Então chega num dia como esse, num sábado, aí você fala assim: vou organizar minha casa. E aí você resolve então fazer aquela senhora faxina, vai receber visita. E aí você então resolve fazer aquela senhora faxina. E aí você vai tirar tudo do lugar. Aí você vai começar lá pelos quartos. E aí você vai começar a tirar os lixos que ali possuem. E você vai se deparar com tanto lixo, com tanta coisa. E o mais engraçado é quando você se depara com coisas que você não imaginava que estava ali. E começa a juntar sacolinhas, e sacolinhas, daqui a pouco você percebe que as sacolinhas não são suficientes, aí pega aquele saco grande de lixo e vai juntando. E aí a casa começa a tomar uma nova cara. O cheiro que ali estava começa a ser dissipado e começa a dar lugar a um novo cheiro. O cheiro daquele detergente gostoso, daquela cera líquida que você está passando, né? Daquele produto, não sei qual é o produto que você usa, qual é o tipo de pedra que tem no seu chão, enfim. A casa começa a produzir algo chamado vida. Você abriu as janelas dos quartos que estavam com aquele cheiro, né, de faz tempo que não entra um ar, e quando a janela se abre, a luz entra. Aquele quarto então começa a ter vida, as camas passam a ser arrumadas, o guarda-roupa, aquelas roupas que estavam jogadas no canto começam a ser recolhidas, colocadas dentro do seu devido lugar, outras serão lavadas, outras serão penduradas, toalhas que estavam ali, sapatos fora do lugar, e tudo começa a ir para o seu lugar. Vamos dizer que isso começou às 7, às 8 da manhã, e você chegou a estar extenuado ou extenuada às 5 da tarde, cansada, mas quando olha para sua casa, é uma nova casa. As pessoas que chegam têm o prazer de chegar. As pessoas que ali moram, quando volta, vê aquela casa bonita e ornamentada, diz: nossa, como tá gostoso aqui, né? E você passa a olhar a casa com uma nova visão. A casa é outra. Você sente prazer em estar ali. Você vai sentar na sala, vai ver um filme, vai estar com a família, é um novo lugar. Isso deve acontecer dentro de você. Segue o meu raciocínio e pense que a sua casa é exatamente isso, a sua vida interior, que precisa ser faxinada, que precisa ser limpa, que precisa ser arrancado de dentro tantos lixos que não vão estar, e precisa janelas serem abertas, portas para que novas pessoas, para que visitas cheguem, para que as pessoas entrem. Não quero dizer que dentro da sua casa as pessoas, quando chegarem, obviamente não vão lá no quarto, não. A sua visita, ela será resumida a estar na sua sala, na sua cozinha. Ela poderá ter acesso a outros lugares se você deixar.
Ou você deixa as pessoas participarem, serem visitas e estarem ali dentro da sua casa, ou então você vai fechar as janelas, vai fechar as portas, vai se cerrar dentro dela, como eu disse no começo, vai juntar o seu alimento, vai ter o que precisa, mas vai ficar confinado. Não vai ver a luz do dia, não vai conversar, não vai ter, sabe, a brisa do ar que precisa entrar. E isso precisa estar dentro de nós. Nós precisamos dar isso a nós mesmos. Convidar essa luz que precisa brilhar, esse ar novo que precisa entrar, para que possamos continuar a viver e não deixar que simplesmente nos fechamos dentro de nós e não imaginamos o que a vida tem para nós e o que pode entrar e o que pode ser colocado para fora. Sentimentos ruins, angústias, mágoas, falta de perdão, sabe? Tudo aquilo que acontece na vida. Eu já contei isso várias e várias vezes. Eu, quando nasci, eu não tive o prazer ou o privilégio que muitos tiveram. Eu não fui criado pelo meu pai, não fui criado pela minha mãe, que me colocaram no mundo. A história que me foi contada é que eles não podiam cuidar de mim. Então eu fui entregue à adoção. Uma senhora muito simples, humilde, me adotou. Ela, lá no ano de 1979, era uma senhora que não tinha lá suas posses, mas tinha uma condição que pudesse. E ela sonhava em ter um filho, mas não podia também tê-lo. Então optou pela adoção e me adotou. Eu, quando cresci, para que eu resuma, porque a história é longa, eu por muitas e muitas vezes, porque ela era uma senhora viúva, então eu não tive o prazer de ter um pai. Eu tive muitos amigos que tinham pais, eu sempre observava e via aquele carinho, aquela amizade, eu não tinha, mas tive uma mãe que supriu em todas as minhas ansiedades e em todos os meus desejos. Era uma pessoa muito presente, mas crescemos apenas nós, eu e ela. Então não tive lá uma figura paterna, eu não tive primos, eu não tive tios, eu não tive pessoas ao meu redor. Tive pessoas que me ajudaram na minha caminhada, tive pessoas que me ensinaram, tive pessoas em que eu dei muita dor de cabeça quando jovens. Inclusive, eu sempre me espelhei nas pessoas. Há um tempo, uns dias atrás, perdi meu padrinho, o Jaime Biléu, uma pessoa que me ensinou muito quando eu era jovem, dei muita dor de cabeça, inclusive, para ele. Mas foram pessoas que foram marcando a vida. Então eu não tive mas por muitas vezes eu parei para pensar e ficar refletindo que talvez eu pudesse ter raiva da minha mãe que não quis me criar, do meu pai que me abandonou. Mas quando eu fui tomando uma certa idade, eu fui pensando que eles tinham suas razões, a quais não se justifica, mas não cabia a mim ficar julgando-os, ou ter raiva, ou ter amargura, porque isso não me faria bem nenhum. Então, por muitas e muitas vezes, mesmo antes de conhecê-los, eu já não tinha mais raiva, nem mágoa, e nem qualquer um sentimento de tristeza pelo fato deles não terem me criado, cuidado de mim. Eu simplesmente canalizei os meus desejos, as minhas vontades naquela pessoa simples e humilde, que quando eu tinha 5 anos de idade sofreu um derrame, depois com muita dificuldade foi tentando se recuperar, e que com todas as dificuldades me ensinou a vida, me ensinou os meus primeiros passos, as minhas primeiras palavras, me ensinou o que é viver, me deu a dimensão de caráter, e que no ano de 2006 Deus a levou, mas cumpriu a sua missão. Então, eu aprendi uma coisa na vida: o espaço que eu tenho dentro do meu interior, como uma casa, como eu disse no exemplo, não pode ser preenchida por angústia, por tristeza, porque eu vou ocupar um espaço que poderia ser preenchido pelo amor, pela amizade, pelo carinho. Prefiro carregar no meu coração, na minha vida, no meu interior, pessoas boas, momentos bons. As angústias e tristezas às vezes vão chegar, às vezes estarão ali, mas como eu disse, em muitos momentos é necessário se fazer uma faxina, tirar, jogar para fora, porque isso não vai fazer bem nenhum. Por isso, abra as janelas, abra a porta, deixe a luz entrar, deixe
a brisa entrar. Deixe que sua casa entre a alegria, o vento da paz, o consolo que você precisa. Mas para tudo isso acontecer, é necessário que você abra essa porta, abra as janelas e deixe tudo isso acontecer. Faça essa faxina, arranque tudo isso aí que tem dentro, que não precisa, que te faz mal, essa angústia, essa tristeza, essa falta de perdão. Tudo isso é responsabilidade sua. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Você mesmo precisa tomar essa atitude. A atitude do perdão, a atitude de liberar esse perdão, a atitude de viver, a atitude de levantar a cabeça e a atitude de acreditar em si mesmo. São coisas que ninguém pode fazer por nós. Faltando 15 para as 9. Obrigado pela companhia e audiência. E vamos seguindo aqui com a nossa Manhã 95, o nosso baú. Um abraço aos meus amigos da rede social, aos meus amigos do YouTube. Obrigado sempre pelo carinho, por acompanhar as nossas mensagens, por compartilhar. Fico muito feliz sempre em poder compartilhar um pouco desses pensamentos. Um lindo dia, eu volto daqui a pouco.